E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço e hoje nós estamos aqui com a Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Como é que foi teu Oi, dia boa hoje? noite. Tudo bem, gente? Ó, preparado para ser o vídeo que vai viralizar nesse canal e vai ser o mais visto, hein? Vai mais ter visualização aqui. Com certeza, falando de técnicas e estratégias, porque eu tô vendo que tu tá bombando no banco, né? Dá pra ver no LinkedIn só tu aparecendo na minha timeline. Quando eu entrei no banco, tinha uma régua muito alta de uma pessoa no banco que ela era referência. E aí eu falei, por que que só uma pessoa pode ser referência? O que que ela tem diferente que eu não tenho? Sim, E aí eu fui buscar isso e hoje eu sou a referência e eu acredito muito que quem é visto é lembrado. Não só pelo banco atual que eu trabalho, mas todos os outros bancos. As pessoas me procuram pedindo dicas e enfim. Então aquilo que eu busquei lá atrás é o que eu sou hoje. E claro. eu gosto muito disso, sabe? De você fazer a diferença. Não para competir com ninguém, mas para eu olhar para mim e falar: caramba, hoje eu sou melhor do que aquela menina que entrou lá como estagiária há um ano atrás. Com certeza. Mas enfim, me conta, tu falou que entrou como estagiária no banco. Como Foi. é que foi isso? Como é que veio o teu desejo? Bah, eu vou entrar numa instituição financeira. Era um sonho desde criança, trabalhar no banco. Só que era um sonho muito distante. Ninguém na minha família trabalha no banco. E uma coisa que eu acho engraçado é que o banco, ele não aparece muito como entrar nele. A gente não tem muita noção para onde ir, né? Você não sabe aonde deixar seu currículo, se você pode ir na agência ou não. Então, era um sonho que ficou esquecido. E eu fui trabalhar de outras coisas. Fui trabalhar em supermercado, no financeiro. Fui trabalhar como... Na verdade, comecei como caixa, fui pro financeiro. E uma coisa que eu acho bem interessante é que tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu fico muito pouco tempo. Então, quando eu entrei como operadora de caixa, eu fiquei com 2 meses, já fui para o financeiro, fiquei como 2 meses, já fui para o RH. Então, tudo muito rápido. Sim, Eu gosto de aprender muito, eu gosto de perguntar. Ah, por que disso, por que daquilo, por que estamos fazendo assim, se a gente pode fazer assim? Muito curiosa, sabe? Por que eu tô no RH e eu não posso falar sobre gestão? Por que eu não posso levar a equipe para palestras? Então era muito assim. E isso me fez crescer muito rápido. E quando eu tava no quando eu tava no mercado, eu lembro que o salário já não era suficiente pro tanto que eu entregava. E um dia o meu chefe me chamou e falou assim: olha, eu vou aumentar o seu salário, vou te dar aquela proposta que você queria, mas você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que entrar mais cedo. E aí eu lembrei do meu sonho do banco. Eu falei assim: não precisa, eu vou me demitir. pá, E aí eu já estava buscando a CPA, já tinha conversado com algumas pessoas em o que precisava, e me falaram que eu precisava de uma certificação, que chama CPA, e eu fui atrás disso. Eu fiz a prova, não passei, e quando eu pedi demissão, eu falei assim: agora é o momento, vou estudar aqui uns 15 dias e vou tirar essa prova. E eu tirei com 15 dias mesmo. que legal. E aí eu tirei a prova e apareceu uma oportunidade, uma vaga, e eu entrei no banco como estágio. E a minha entrevista, ela me perguntou: como que você vai fazer para lidar com os clientes do banco se você não tem experiência? Aí eu falei: você que tem experiência, me ensina, o que que você fazia? E aí ela me falou como que foi a trajetória dela, como que ela vendia e tudo mais. Eu falei assim: tá tudo certo, o que eu precisava saber, eu tô sabendo agora. E agora pode confiar que a gente vai juntas. Há quanto tempo tu entrou numa instituição financeira já? 1 ano e 6 meses. Um ano? Pá, faz pouco tempo. Foram 6 meses de estágio e 1 ano de gerente de PF. Faz pouco tempo então, desde quando saiu do mercado. Sim, faz pouco tempo. E é igual eu falo para você, eu acho que tudo tem que ser muito rápido, você não precisa permanecer. Eu não preciso ficar, eu estou estagiária, mas eu não sou estagiária. Quanto tempo eu vou ficar aqui, sabe? É você ter essa visão. Sim, Quanto tempo? Eu entrei no banco como estagiária, mas isso ainda não é efetivo. Quanto tempo eu vou ficar aqui? 3 meses? Um ano? Vai depender de mim. Então foram 5 meses, foi muito rápido. E agora eu já estou como agente de negócio, já fazendo entrevista para o próximo cargo. Acredito que no segundo semestre de 2025 eu já vou estar como gerente Uniclass na minha agência. ah, Então, coisa tudo muito boa. rápido, tudo Vai muito conseguir rápido. sim. E uma dúvida, qual certificação tu tem?
No momento, a CPA 10, eu estou estudando para a CEA. A prova está marcada agora para a terceira semana de abril. E eu acho uma coisa interessante de falar é que o banco ele é tão rápido quanto a gente, né? Sim. As atualizações assim estão vindo com muita força. O aplicativo, né? A tendência é migrar todo mundo para o aplicativo, o app ali ser a referência. Então, eu acho que só vai ficar mesmo quem se atualiza com a mesma rapidez que o banco está se atualizando. Sim. Então, eu acho que uma dúvida das pessoas que é até bom a gente deixar claro aqui é CPA 10 não é mais a porta de entrada. Eu acho que quem quer entrar no banco hoje, se já tiver uma CPA 20, um CEA, é mais interessante, é mais amplo, né, os assuntos que tem lá. E, e é isso, eu acho que se você quer de fato mesmo, já vai para o próximo nível, já vai pensando em entrar com uma certificação com mais informações, porque o banco hoje está com muito essa área de investimentos, né? Está pegando muito essa parte de CDB, de aplicação, que o cliente está mais inteligente, ele está mais informado. E também é Então, quando aquilo, né? Quanto maior a renda que tu atende, mais o cliente entende sobre investimento. Mais ele vai te perguntar tem, sobre alguma questão. "Bah, no que tu acha que eu posso investir? Agora que a Selic tá alta, eu deixo meu dinheiro parado, o que eu faço?" Entendeu? tem. E o dinheiro, você tá trabalhando com o dinheiro de uma pessoa, né? Então, hoje, se eu tiro R$ 100 da sua conta ou R$ 10 da sua conta, é a renda da sua família, né? É aquilo que provê a sua casa. Então, é muito importante. Quando um cliente senta na minha mesa, a primeira coisa que eu penso é o dinheiro dele. Então, o que que eu estou fazendo aqui que vai afetar isso? Tá, vamos lá E então, deixa eu te perguntar. Tu me falou quando o cliente senta na tua frente, qual que é a primeira coisa que tu pergunta para ele? se a renda dele está atualizada, né? Qual é a sua renda hoje? Dessa renda, o quanto sobra para você? E aí ele vai me falar, sobra R$ 1.000, R$ 2.000, e a partir daí a gente vai direcionando o que que é melhor para ele ali naquele momento. Hoje o banco é muito venda, né? A gente tem que vender. Antes de entrar no banco, eu olhava, pensava, caramba, é maravilhoso, é vestir uma roupa bonita, sentar, atender e ir embora. Não é bem Não assim. é nada assim. A instituição financeira, a instituição financeira que eu trabalho hoje é movida por métodos, né? A gente precisa fazer, e é interessante falar isso, muita gente não sabe, 30 ligações todos os dias. E dessas 30 ligações, a gente converter três negócios, né? Tirar, extrair dali, venda de produtos. Então, são 30 ligações. O banco também agora aderiu ao gestão de mídias, que é o WhatsApp do banco, que a gente também tem uma meta diária de contatos com os clientes. Então, é método, é venda, é cansativo, é pressão. E a pessoa que quer estar ali, ela tem que entrar preparada para isso. E lembrando, né, tudo são baseado por metas e resultados que a instituição financeira já teve lá atrás. Então, se ela está fazendo desse jeito, é porque tem algum motivo para ser feito desse jeito. Sim. E são metas altíssimas, são assustadoras para quem não é comercial, e o banco ele exige isso, um perfil comercial, né? A pessoa tem que gostar de vender. Gostar de E conversar eu com o falo, público. e eu falo que a venda ela tem um time, assim. É muito bom também a gente estudar sobre PNL, né? Sobre como funciona o cérebro diante de uma venda, porque ela não passa de 15 minutos. Quando o cliente senta na sua mesa e ali naquela conversa e você oferece um produto e você vê que passou de 15 minutos, ele não te deu um sim, não insista, não vai acontecer. Próximo cliente. E infelizmente hoje as instituições financeiras, elas não prezam por resolver o seu problema. Você tem que vender em meio ao problema. Então, assim, é bem legal falar para quem quer entrar no banco. Eu acho que vai ser muito isso que a gente vai falar aqui hoje, é que você vai se frustrar se você achar que você está ali para resolver o problema do cliente. Você está ali para vender para ele e, se der tempo, resolver o problema dele. Sim. Mas eu acho muito interessante isso, porque quando tu resolve o problema dele, tu acaba querendo ou não criando de alguma forma uma certa intimidade com ele ali.
onde tu vai poder conversar de uma forma mais tranquila com aquele cliente, claro. Depende do cliente, depende da situação. No banco é igual no direito, tudo depende. Nada é certo, né? O Sim, cliente pode chegar muito tranquilo contigo, assim como ele pode chegar querendo te esganar ali, não querendo saber sim. mais nada, né? Então tudo isso depende de como tu vai atender ele, da forma que tu vai resolver aquele problema. E 90% das vezes, quando tu consegue resolver o problema do cliente, isso não só na instituição financeira, mas em qualquer lugar, tu vai ficar mais suscetível a vender algum produto para ele. Ele vai ficar mais familiarizado contigo e vai querer comprar alguma coisa de ti. Sim, mas eu acho que o grande também legal, assim, acho que quem se sobressai, quem fica, quem sobrevive a tudo isso, é quem vende sem parecer que tá vendendo. Sim. Porque o cliente, quando ele entra no banco, eu acho que até você e até eu também, quando eu entro dentro do banco, eu penso, poxa, vai me vender alguma coisa, vai falar de alguma coisa, Recebo mensagem ou e ligação do banco. Bah, vão querer me vender. já vem com a resistência já, né? O cliente já vem com uma resistência. Então, quando você vende sem parecer que você está vendendo, sabe, é bem diferente. E eu acho que é isso, sabe? Porque, na verdade, ninguém quer comprar. Até quando a gente vai numa loja mesmo, você... talvez você nem quer comprar, mas a pessoa ela te atende ali com excelência, ela te fala do produto sem falar dele, e você compra, e aí quando você chega em casa, você fala, nem acredita que eu comprei. Sim. Então, acho que esse é o papel de quem se destaca hoje. Porque vender por vender, o próprio aplicativo ele é muito autoexplicativo. Então, se eu preciso de um seguro de carro, eu vou ali no aplicativo do Itaú e comprar. Então, a diferença, quem vai sobressair hoje no mercado financeiro é quem sabe vender sem parecer que está vendendo, sabe? Sim. Tu tem que estar O prestando banco, atenção a todos os detalhes. A todos os o banco detalhes ele a tem todo um slogan momento. que queremos ser o banco número um do cliente. Então, hoje, como gerente de contas, eu penso: qualquer coisa que o meu cliente passar, o que vai fazer ele pensar em mim em primeiro lugar? Não, ao invés de eu fazer no app, deixa eu ligar aqui para minha gerente para ela me ajudar O nisso. Então, atendimento, né? eu acho que é isso que a gente tem que ter hoje, né? Porque o aplicativo vem com muita força. Vem com Eu, muita força, é o futuro. eu penso que nós, como vendedores, temos que nos preocupar com o cliente, querer ajudar ele de alguma forma também, entendeu? Um exemplo, eu estava atendendo uma cliente e a gente estava abrindo uma conta para ela, ela começou querendo fazer uma conta salário. E eu olhei ali para tal, e daí fui ajudar ela a fazer pelo aplicativo. E eu olhei na tela dela, no celular dela, foto de gatos. E daí eu já pensei, bom, ela tem gato. Já tem uma coisa que eu posso vender para ela, né? O seguro pet. Nisso aí ela já saiu com uma conta Boa, corrente, seguro pet, capitalização, com um monte de coisa já. Entendeu? muito Isso bom. tudo por olhar o que está acontecendo ao teu redor. Não ficar somente preso ao aquele script. Porque uma venda não tem script. Sim, não tem. É criar necessidade, né? É você Exatamente. olhar, ela gosta de gatos, mas será que ela já pensou que o banco tem ali benefícios de consulta e tudo mais? Deixa eu criar aqui a necessidade, né? E aí você faz aquela venda e o cliente fica assim, caramba, nem sabia que isso existia. Mas uma coisa que eu acho também bem interessante que você fala sobre resolver o problema do cliente é que a gente que está lá dentro, muitas vezes na nossa cabeça, é muito comum falar seguro pet ou proteção, mas para o cliente não. Sim. Então, às vezes, você está ali no seu mundo, é um seguro, é um pique, o cliente, mas peraí, o que é pique? Então, acho que é muito interessante mesmo esse olhar para o cliente e ter mais empatia de falar assim, é uma capitalização, é assim que funciona, e não jogar em cima dele tudo aquilo assim que já está Falar a muito língua do automático, cliente, né? né? Não falar com a Sim, língua do bancário. sim. Até porque se você entende sobre um podcast e eu não, como que você vai usar palavras técnicas comigo sobre o podcast, né? Eu não vou ter interesse nisso. Então, Sim. eu acho que tem muito isso também, de você.
ser de acordo com o perfil do cliente. Se é um cliente mais, talvez mais baixa renda, como que eu vou falar com esse cliente, né? Quais os termos que eu vou usar? E agora, se é uma pessoa que entende mais, até que ponto eu vou falar sobre investimentos? Então, acho que é mais personalizar mesmo o seu atendimento e olhar para o Sim. cliente como centro. Tem um professor meu que ele sempre fala que ele vai jogando pequenos pequenos argumentos assim, sabe? Um exemplo, me falou sobre podcast. Ele fica falando, ele vai falar com o cliente sobre podcast para saber se o cliente entende. Ele larga uma informação que só quem conhece sabe daquilo ali. E se o Sim, cliente continuar falando sobre aquilo ali, quer dizer que o cara entende. Mas se o cliente sim, muito só bom. mudar o assunto ou falar sobre outra coisa, bom, não posso usar termos técnicos com esse cliente, né? Então, isso Muito é bom. uma ferramenta que a gente pode utilizar para conseguir ver se o cliente está sabendo daquilo ali, né? Um exemplo que está Sim. acontecendo agora, a taxa Selic, taxa básica de juros do Brasil, está em Alta. alta. Aí a gente vai falar pro cliente, bom, a taxa Selic está em alta e não sei o que, e começa a falar um monte de palavra e um monte de coisa, o cliente é capaz de ficar doido. Sim, ele não sabe o que você está falando. Não é comum para ele, né? Não faz parte do cotidiano dele. Ele não vai saber, na maioria das vezes, ele vai falar aquela primeira coisa que ele vê no jornal, aquele primeiro assunto ali. Ele não consegue se aprofundar nisso. Então não faz sentido eu querer falar sobre taxa Selic para um cliente que recebe 1.412. Ele não Sim. vai entender. Então, eu E acho que é sobre. É bem legal isso, vou aderir, inclusive, essa de você pescar ali, jogar aos pouquinhos e ver se a pessoa corresponde para você continuar ou não. O que, que eu acho interessante também para as pessoas que querem hoje entrar no banco é sobre você saber onde você quer chegar. Hoje eu estou numa instituição que é a número um, né? Só que talvez para mim não vai ser mais daqui a um mês, porque eu sou uma pessoa de aprender muito tudo e quando eu aprender, eu pego esse aprendizado e vou para outro lugar para aprender mais ainda. Então eu acho que quando a gente fala sobre banco, a gente tem que olhar também para o mercado financeiro completo, sabe? Hoje a gente sim. tem Itaú BBA, a gente tem Itaú Personalité, a gente tem Itaú Varejo. Então a gente está Santander falando muito sobre AAA. varejo aqui. A gente tem o PJ, que está vindo com muita força, que não vai ter atendimento mais das agências físicas, vão ser segmentos exclusivos de plataformas. Então, assim, hoje a gente fala do cliente ali varejo, mas a gente pode falar também sobre o cliente que é personalité, que tem um atendimento totalmente diferente, que vai numa agência que não tem porta giratória, que não tem Tu segurança. sabe que eu fui numa agência personalité um tempo atrás entregar currículo? Eu fiquei um pouco apavorado, assim, sabe? Porque eu tava entregando o currículo, não tinha nada marcado, eu não sou personalité, eu não sou nada. Me ofereceram um café, me ofereceram um bolachinho, me ofereceram um monte de coisa. Eu fiquei até com vergonha, Sim. sabe? Porque, meu Deus, eu não posso pegar nada aqui porque eu não sou cliente, só quero entregar um currículo. Mas assim, olha que interessante, né? Às vezes a gente olha para o banco e vê só a agência ali, a agência cheia, a agência que é cansativa, Ó, a o meu agência que gato no quinto dia aparecendo. Ah, não apareceu que ainda, o no rabinho quinto dele vai dia aparecer. a gente fica ali perdido com muita meta, muita gente para atender, muito beneficiário do INSS, e às vezes você esquece de olhar para o mercado. Tem muita gente, tem muita oportunidade, tem muita coisa boa por aí. Hoje o Santander é um banco. O engraçado é, o Itaú hoje ele tá fechando muita agência e o Santander tá abrindo muita agência. Então algo está acontecendo, sabe? A Sim. gente tem que abrir o olho para isso. E o personalité que você falou, para quem sonha em entrar no banco, é um segmento que paga muito bem. A gente tem uma diferença muito grande do varejo para o personalité. É a mesma função, o mesmo cargo, com uma diferença de salário aí muito grande, fazendo as Gigante, né? mesmas funções. Então, vale a pena também a gente olhar para o mercado, pesquisar mais sobre, sair daquela caixa ali, sair daquela bolha e aprender, aprender, aprender e pegar isso e ir para outro lugar e crescer, sabe? Mas é que tem aquilo também, né? Eu vejo que hoje o meu foco é entrar no varejo.
Mas ao mesmo tempo que eu penso em querer entrar num PJ, num alta renda, eu preciso ter a experiência do varejo. Porque muitas vezes os gestores não vão dar bola para mim por eu não ter essa experiência do varejo, eu não entender como é que funciona, entende? Sim, William, o problema não é estar no varejo, o problema é quanto tempo no varejo, sabe? Porque as pessoas, Entendi. elas vêm de um mercado que paga muito mal, infelizmente. E aí, quando ela chega no banco e é aquele primeiro cargo, paga um ticket ali de quase R$ 2.000 só para você comprar comida, as pessoas ficam por ali. Elas acham que aquilo ali e pronto, acabou, sabe? E aí acabam não olhando para outras oportunidades, outros benefícios. Hoje o PJ vem muito forte, muito, e os bancos estão olhando muito para isso, para as empresas, e os salários são melhores, os benefícios são melhores. Então, quando eu falo de olhar para o outro mundo, o banco é muito bom, ele paga muito bem, mas não tem só isso, sabe? Você não precisa ficar 10 anos dentro de uma agência, batendo meta, fazendo ligação e vivendo aquilo ali por causa de um plano de saúde. Tem muito mais coisa, sabe? Tem muito mais benefício. E é isso, para que as pessoas não fiquem só naquilo, que elas não se acostumem com aquele primeiro passo, aquele Sim. primeiro amor. Isso que tu tá me falando faz muito sentido para mim, porque, querendo ou não, a estabilidade que uma instituição financeira te entrega, tanto por salário, tanto por plano de saúde, vale alimentação, vale refeição, a comodidade, digamos assim, de tu chegar e trabalhar no ar-condicionado, atender o... Claro, tem seus prós e contras, né? Mas isso é uma parte muito boa que uma instituição financeira te dá, que o mercado financeiro, por geral, te dá, entende? E quando realmente, quando tu fala que quando as pessoas entram no varejo a primeira vez e já veem aquilo ali e pensam, meu Deus, eu quero isso para toda a minha vida, Minha vida. isso acontece muito, porque é aquilo, tu tá bem ali, digamos assim. Só que aquilo Sim, ali não pode ser o teu tá bem para sempre, né? para Tem que ser sempre. o tá bem naquele momento e tu tem que saber que tu tem condições de conseguir coisas melhores. E se eu fosse dar um título para isso, eu falava: faça perguntas, sabe? Conversa com as pessoas. Quanto você ganha? O que você fez para chegar aí? Por que que você ganha mais que eu se a gente faz as mesmas coisas? Eu acho que se eu cheguei muito rápido, onde eu cheguei fazendo perguntas e me perguntando por que eu trabalho tanto e ganho um salário X, se alguém que trabalha menos do que eu ganha um salário Y, que às vezes é 5 vezes maior. O que eu tenho que fazer para mim estar ali, sabe? O que eu preciso, Sim. quem eu preciso conversar, quem eu preciso achar no LinkedIn. E uma coisa interessante é que antes de entrar no Itaú, eu não sabia diferenciar o que era Itaú, o que era personalité, enfim. Quando eu entrei no Itaú, eu falei: caramba, por que eu tô aqui no varejo se tem alguém ganhando mais do que eu? E aí, com 5 meses, eu fui indicada para o personalité. E aí eu falei: é só, é só conversar, sabe? É só buscar, é só perguntar. Se eu não tivesse ido atrás e perguntado quanto você ganha, o que você faz e por que você tá onde você tá, eu não teria sido indicada. Mas hoje tu Então, tá no varejo, não tá no tô no personalité. varejo, já tive 2 indicações para o personalité. Como assessora, não foi porque acho que não está no tempo ainda, acho que eu preciso de mais um pouco de experiência, acho um ano muito pouco. E recentemente, há uma semana atrás, foi indicada para o cargo Select no Santander, Meu sem ter a Deus. certificação. Sem ter a certificação, eles queriam me contratar e me deu um prazo para tirar a certificação. E a gente pode falar disso também, sabe? Sobre, às vezes, você ser tão bom no que faz que as pessoas elas vão querer te contratar e elas vão te dar mais benefícios, vão te dar um prazo para tirar uma certificação, por exemplo, né? Às vezes você fica ali muito, meu Deus, eu preciso ter a certificação. Calma, seja melhor no que você faz, que as pessoas elas vão ver isso. E o banco tem muito disso, né? Elas ficam o tempo todo te olhando para ver se você vende, como que tá. E
Eu falei, não, não tem a certificação. Aí o gerente falou, não, não tem problema, a gente dá um prazo, tá tudo certo. O que importa é seus resultados. E então, assim, eu acho que é isso, sabe? É fazer perguntas aí atrás, é olhar para outras pessoas e falar assim, o que que é diferente aí? O que que você faz aí para fazer para você ter uma régua maior, né? Senão vai ser aquilo que a gente falou, a gente vai entrar no varejo, vai achar que é só aquilo e vai morrer lá. Então, o banco ele é muito grande, o mercado financeiro em si ele é muito grande. Sim, Tem sim. oportunidade. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Tem muita oportunidade, muitas oportunidades que a gente nem sabe que existem, mas que estão Sim, ali só esperando alguém querer ir pegar, né? sim. Mas também tem aquilo. A gente tem que ter um plano traçado do que a gente quer. A gente não pode só entrar num lugar e só por entrar. Isso para nossa vida inteira, para qualquer coisa que a gente for fazer. A gente tem que entrar sabendo onde a gente quer chegar. Só que às vezes tem pedras no meio do caminho que vão fazendo a gente cair. E a gente tem que levantar de novo de uma forma rápida e mais forte, né? Sim. Tem que ter um psicológico muito forte também, né? Ele tem que gostar muito, né? Porque nem todo mundo tá pronto para lidar com pressão, nem todo mundo tá pronto para lidar com cobrança, e que Sim, são extremas, né? Extremas. Você teve uma experiência aí no banco, você sabe o quanto é bem cansativo, é bem estressante, sim. Tem mas por dias que gostar, tu é um deus, digamos assim. Tu é a melhor pessoa do mundo. No outro dia tu, assim, ó, meu Deus do céu, o que que tu tá fazendo, sabe? mas E sabe qual é a diferença? qual? Nesse dia que eu não fui tão bem assim, o que que eu fiz, sabe? O que que eu fiz hoje que amanhã eu não vou fazer e amanhã eu vou fazer bem melhor. E eu acho que aí que tá a diferença, porque tem muita gente que se cobra e se perde naquela cobrança. Eu fui ruim, eu sou ruim. Então acaba ali. E eu acho que as pessoas que gostam, elas vão parar e vão falar: o que que eu fiz de errado hoje? Amanhã eu não vou fazer e amanhã eu vou fazer melhor, sabe? Sim. Não, Então, eu acho que isso é essa é a verdade. parte psicológico forte. E É deixa eu de fazer uma você falar, pergunta. Me dá um exemplo de um atendimento que tu fez. Tu lembra de algum atendimento, sim, que tu conseguiu reverter? Um cliente que chegou querendo excluir a conta e tu reverteu e vendeu um consórcio, digamos assim. cara, eu tenho uma história muito legal que até hoje eu fico assim, meu Deus, como eu fiz isso? É, eu entrei numa agência muito pequena, no meu estágio era uma agência muito pequena, pra você ter noção, era 3 mil clientes só. Sim, E uma agência com 3 mil clientes, ela tem uma meta igual a uma agência grande. E eu entrei ali e comecei a vender por telefone como todo mundo vende. Só que eu tive sabe aquela luzinha que acende na cabeça? Eu pensei, por que que eu preciso vender como todo mundo vende? Se eu vou ter o mesmo resultado que todo mundo tem, eu não quero o mesmo resultado, eu quero diferente. E aí eu fui, o estagiário ele é responsável pelo crédito da agência, né? sim, Ele fica responsável só pelo crédito, a meta dele é essa. E aí eu pensei, qual é a principal receita do crédito dessa agência? E aí eu fui buscar no sistema e eu vi que era a prefeitura. Aí sabe o que que eu fiz? ah, Eu fui lá na prefeitura. Eu fui na mandou prefeitura, bem. entrei no RH e eu não podia pedir no primeiro dia, né? Eu não podia chegar pedindo. Então eu cheguei e comprei um chocolate de uma marca bem famosa aí que é muito, muito bom, né? E entreguei para a moça responsável no RH pelos consignados e me apresentei para ela. Falei, tudo bem, sou a nova funcionária do banco e vim te conhecer. E fui embora, não falei nada. E aí eu vi que ela foi bem receptiva, então no outro dia eu voltei. Falei, tudo bem, hoje eu voltei, mas eu precisava de um favor. E uma dica, gente, sempre que vocês forem pedir algo, primeiro vocês entreguem algo, porque ali você Sim. já vai ter um crédito. Então eu entreguei para ela um chocolate que ela achou que era sem pretensão nenhuma, mas óbvio, né? E aí no outro dia eu voltei e falei assim: você consegue me dar o nome de todos os funcionários da prefeitura que são efetivos, né? Porque o banco só Ah, faz pegou o crédito efetivo. telefone dos caras e Eu conseguiu peguei a fazer o lista, contato. eu peguei a Ah, lista toda, toda assim. A quantidade que eles tinham de margem, o contato deles, o nome completo, o meu CPF. Deus. Pegou a mina de ouro na mão. E aí eu não dependia do sistema, porque o sistema ele jogava os nomes aleatórios. Eu não tinha muita, eu não era muito assertiva.
E com a lista eu ia do A ao Z muito correto, muito certo ali. E Nossa, a ali tu foi muito agência, incrível. ela bateu 1.800 pontos durante 3 meses com essa lista. Bah. Porque a gente extraiu crédito, consórcio, a gente conseguiu atualizar clientes que não ia mais na agência. Então Porque foi. é aquilo, né? Quando tu vai vender um consignado, tu não vai vender só o consignado. Tu vai acabar incluindo um seguro, uma capitalização, já que ele está pegando dinheiro ali, está pegando dinheiro, vamos fazer uma capitalização, de repente o senhor consegue tirar uma vantagem lá na frente, consegue retirar esse dinheiro lá na frente, né? Então, tudo isso, quando tu vai acabar fazendo um consignado, é mais tranquilo. E o consignado é aquela forma de crédito certa, né? Que tu vai Mas fazer. quantas pessoas teve essa ideia, sabe? É isso que eu fico me perguntando. Quantas pessoas não entraram ali para fazer um estágio, ficaram ligando, 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 conforme o sistema pede, e talvez não tiveram resultados tão, Mas né? é que é aquilo. Eu acho que muitas pessoas acabam se perdendo no que a instituição deixa tu fazer ou não. Elas não querem dar o passo maior que a perna, entende? E acaba seguindo o que te dão na frente. Sim. Mais uma vez, perguntas, né? Eu me perguntei por que eu preciso seguir isso que o sistema tá me mandando, se eu posso ir direto na fonte e pegar ali os nomes e ser mais assertiva Mas isso tu nisso. perguntou pra Porque se tua podia, gestora? sim, Perguntou, eu posso ir na perguntei. prefeitura pegar não sei o quê? Ela falou assim: caramba, nem eu, como gerente, eu tinha pensado nisso. E até hoje, sabe, eu recebo mensagem dos clientes dessa agência e, e foi muito massa, assim, foram 3 meses batendo 1.800 pontos e 1.800 pontos, assim, para o próprio Itaú, ele pede 1.200 porque ele não acredita muito que você vai passar daquilo, então 1.800, assim, uma agência que tem 3.000 clientes durante 3 meses foi um baita case, assim, que eu Ah, eu gosto muito de imagino. enfatizar. Eu imagino. E parabéns por isso. Isso tá no teu LinkedIn. Não, eu vou até colocar. Tu tem que fazer uma publicação sobre isso no LinkedIn. Mas e me conta, hoje em dia, como é que é o teu planejamento? Vamos só falar sobre planejamento e vamos para a reta final, tá? Tá. O teu planejamento, tu recebe tuas metas lá, tu faz o planejamento diário, mensal, semanal, quinzenal. Como é que é a tua estratégia? Eu acho que é um problema. Sei que vão me dizer, mas eu acho que é um problema. Eu só consigo trabalhar com a pessoa me direcionando, com meta. Se ela colocar para mim 5.000, eu consigo fazer aqueles 5.000. Se não colocar, eu fico perdida. Acredita? Eu trabalho Entendi. assim. Então eu chego e tem a meta e eu sigo muito essa meta, sabe? Eu chego na agência, começou o mês, igual semana que vem vai virar um mês. Então a gente já começa ali com a meta da semana. Então, se a minha meta da semana for 100.000 de crédito, 2.000 de pique, você pode ter certeza. Aconteça o que acontecer, vai chegar na sexta-feira, eu vou ter entregado exatamente o que está escrito ali naquele papel. Como? Primeiro, indo naquilo que eu tenho mais facilidade. Hoje, a minha facilidade é seguro. Então, se a minha meta de seguro é 3.000 reais, no primeiro dia eu já vou tirar ela da minha frente. E aí, ao longo da semana, eu vou tirando as demais. Tenho muita facilidade em fazer produtos no atendimento ao cliente e mais dificuldade de fazer no telefone. Eu gosto mais ali da conversa, Pessoalmente, tu da consegue ver o que está acontecendo, né? Tu tem tem mais um controle da olho no olho, situação. sabe? Aquele olho no olho. E uma coisa que atrapalha muito a gente é que tem muito golpe, né? Então as pessoas Sim. não acreditam que é o gerente que está ligando para elas. Elas ficam assim: não, não é meu gerente, prefiro ir na agência e acaba atrapalhando. Então eu Sim. prefiro o olho no olho e chego na agência, vejo qual é a meta, tiro da frente o que é mais fácil para mim, para não ficar sofrendo muito com o que não é e perder tempo. E flui com muita naturalidade, porque eu gosto. Ah, Eu gosto, coisa sabe? boa. Esse brilho no olho nunca saiu de mim. Então eu Coisa gosto. boa. Se for para vender um seguro, se alguém quiser dica para vender seguro, venda como forma de relacionamento. A gente vê que o brasileiro hoje é muito inadimplente, a, as finanças muito desorganizadas. Então, tudo que você falar para ele, ele vai acreditar, porque ele não estuda sobre isso, é você que estuda sobre isso.
Então, o seguro ali para forma de relacionamento, porque o banco ele preza receita, se você gera receita para o banco, ele te gera crédito. Então, quando você fala, olha, além de proteger você, porque de fato o seguro é bom mesmo, gente, é um produto bom, ele não é ruim, né? Quem vai falecer e vai conseguir juntar 300 mil para deixar para a família? Não tem, é quase impossível. Então, acaba que o seguro ele é um produto bom mesmo, mas ele gera também uma facilidade do sistema liberar crédito. Então, quando você fala isso, o cliente fica, eu quero, pode fazer. Então, Mas é uma dica, aquilo, né? Não pode dar certeza, ó, vai te nada é liberar. certeza, nada é certeza. Eu falo uma frase que eu gosto de usar muito o gerente não tem autonomia para liberar crédito. O que a gente faz é induzir o sistema a fazer isso. E a gente que tem a experiência e trabalha com isso todos os dias, a gente sabe aquilo que tem mais facilidade para fazer isso ou não. Então Sim. hoje eu vejo que o seguro, ele de fato tem, isso a gente acompanhou mesmo, principalmente o seguro resgatável. Ele tem uma facilidade maior de liberação de crédito. Eu tenho uns 5 cases de clientes que eu gosto de guardar, mostrando isso. Clientes que tinha lá milhões de dívidas e com o seguro resgatável, porque meio que fica preso ali aquele dinheiro. Então, se ele vier a ser um cliente inadimplente, o banco pode usar aquilo ali para resgatar e pegar e quitar a dívida, entende? Então, é mais fácil. Mas Entendi. nunca prometendo, porque a gente não tem certeza. Sim, às vezes a gente pode ser que uma forma que a gente vai falar dê a entender o cliente que estamos prometendo alguma coisa, né? Mas isso Sim. tem que cuidar muito, porque quando está no mercado financeiro não pode prometer nada, principalmente Mas sabe o que é crédito. o mais interessante? É o pós-venda. Se o cliente não entendeu e ele voltar te procurando, atenda, não corra, sabe? Não Sim, fique com medo ou não trate a pessoa bem só uma vez. Ninguém gosta de ser tratado bem só uma vez, só na hora de comprar. sim, Então, venda, mas se o cliente voltar, trate da mesma forma como você tratou da primeira vez. E aí você não vai ter exatamente, problema com isso. exatamente. É igual quando você compra uma roupa na loja e eles falam que a facilidade de trocar você troca com muita facilidade. Quando você volta, a pessoa te trata super mal, fala, né? Nem parece aquela pessoa que te vendeu. Então, Sim, se você tiver um pós-venda de excelência, dá tudo certo, né? Mas e me conta, Cristiane, o que tu espera para esse 2025? ser promovida, ganhar mais. Eu coloquei uma meta de salário que eu preciso ganhar esse ano ainda. E começar a ganhar variável sobre aquilo que eu vendo e pegar uma carteira, porque é bem diferente quando você atende varejo, tem carteira. E já estou encaminhando para isso, graças a Deus. Ah, coisa boa, tenho certeza que vai dar tudo certo. Tu quer deixar tuas redes Sim. sociais aí para quem tá nos vendo te seguir? No LinkedIn, gente, busca lá, Cristiane Veiga. Gosto muito de compartilhar lá dicas sobre vendas e gosto muito de conversar também sobre o mercado financeiro lá nas mensagens, trocar informações com vocês. Coisa boa, tem que ter network, né? Porque hoje em Espero, dia. tá? Espero ainda esse ano de 2025 para você falar a sua experiência, de como é trabalhar no banco, de enquanto você tá feliz de ser um gerente aí, pessoa física, e trazer você ainda esse ano aqui, dicas de como os clientes vão ter crédito. Eu acho que ainda vou ver muito disso aqui ainda, hein? Olha aí, coisa boa, vamos conversando, vamos fazer umas coisas aí para trazer pro pessoal. Obrigada, viu? Eu que te agradeço ter aceitado aqui participar do podcast, tá? E para tu que tá nos vendo, vai seguir ela no LinkedIn, vai se conectar com ela e perguntar as tuas dúvidas para ela no LinkedIn. Também não se esquece de me seguir em todas as redes sociais, vai estar tudo fixado no primeiro comentário aí embaixo, tá bom? Um beijo, se cuidem, até uma próxima e tchau!